Graça e paz, meus irmãos, momento de devocional. Tome a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30. Vamos ao texto. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo rápido, simples, profundo. Dá até para você repetir novamente. Vamos juntos? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, meditando nesse versículo, eu me lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Eu fui convidado para pregar em uma igreja e depois de terminar o sermão, quando eu desci, um senhor me abordou e fez uma pergunta que antes ninguém havia me feito. Talvez essa pergunta hoje se tornou comum, mas foi uma pergunta que me pegou de surpresa, tanto que na hora eu não consegui precisar explicar com exatidão, mas eu dei uma resposta. Ao descer do púlpito, ele perguntou para mim quantos membros a igreja a qual eu pastoreava possuía. Quantas pessoas tinha na igreja? Como eu disse, eu não consegui precisar, mas eu dei um número, porque na época eu era pastor auxiliar em um ministério que estava começando e fixo tinha de 50 a 100 pessoas. Depois de falar este número, ele me deu um cartão de uma organização, vamos dizer assim, muito importante no mundo gospel, e disse: me procure. Daquele dia em diante eu fiquei me questionando, o que é um ministério de excelência? Quais são os critérios para termos um ministério de excelência? Será que um ministério de excelência está pautado na quantidade de pessoas? Será que o ministério de excelência, uma igreja de excelência, está pautada na qualidade do ministério de música, na estrutura? Claro que estrutura é muito importante, mas nós não podemos esquecer que o ministério de excelência é o ministério que cumpre o seu propósito. Porque se o ministério é levantado por Deus, ele é levantado, senão para cumprir um propósito. Aqui, João Batista tinha um ministério de grande impacto. Todos sabem, ele pregava arrependimento. E qual era o objetivo de João Batista? O objetivo que fora anunciado por Isaías: preparar o caminho para o Messias. Quando Jesus começou seu ministério e muitos passaram a segui-lo, os discípulos de João ficaram preocupados. Preocupados com o quê? Com a diminuição da influência do seu mestre, com a diminuição de seguidores de João Batista, que agora estavam diminuindo para seguir o Cristo. Diminuição da influência, diminuição do poder. Mas João Batista responde a essas indagações, a esses padrões de excelência que seus discípulos estavam preocupados em corresponder. Ele responde com muita humildade. E mais do que humildade, João Batista responde com entendimento espiritual. Porque, irmãos, se não tivermos entendimento espiritual para o que Deus nos chamou e para o que, nós ficaremos apegados com esses critérios meramente humanos. Perguntas como essa que foi feita a mim: quantos membros tem sua igreja? Quanto tempo de pastoreio você tem? Qual a estrutura da tua igreja? Qual o ministério de música? O som é bom? As cadeiras são boas? Aonde está localizada a tua igreja? É na periferia? É num bairro onde as pessoas têm poder aquisitivo?
E diante dessas perguntas, João Batista apenas responde: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista conhecia que o papel central era de Cristo e não dele. Então, no nosso ministério, nós precisamos muitas e muitas vezes, vou dizer aqui uma expressão que todo mundo conhece, nós precisamos baixar a bola. Nós precisamos dar uma segurada. No que, pastor? Na nossa vaidade. Nessa síndrome que nós temos de ser o ponto central. Essa síndrome que nós temos desde o Éden de querer ser o centro, de querer ser como Deus. E nessa ânsia de querer ser como Deus, nós estamos expulsando da nossa vida o Deus verdadeiro. Queremos ser o centro de tudo. Queremos refletir a tudo. Queremos que todos os holofotes estejam virados para nós. E aqui João Batista dá uma lição profunda. Essa lição partiu daquele que não fez nenhum milagre, daquele que não expulsou nenhum demônio, daquele que quem olhasse iria dizer: que ministério é esse infrutífero? Que ministério pequeno. Cadê os prodígios? Cadê os milagres, João Batista? O prodígio e o milagre de João Batista foi anunciar, preparar o caminho. Foi João Batista que disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Depois procurem a árvore genealógica de João Batista. João Batista era sumo sacerdote. Anás e Caifás, que estavam lá no templo, não era sacerdote levantado por Deus, foi levantado pelo poder romano. Mas o sumo sacerdote agora está no deserto, está se alimentando de mel silvestre, está se alimentando de gafanhoto, porque sacerdote não podia comer qualquer comida, como está lá escrito em Levítico. Está vestido de pele de carneiro, porque sacerdote tinha uma roupa específica. Mas esse sacerdócio de João Batista não foi acolhido e não poderia ser acolhido no templo, porque o templo estava corrompido. Então é do deserto que parte uma voz anunciando Cristo e dizendo: ele é o Cordeiro, ele é o sinal, então sigam a ele. Olha, se vocês estão vindo a mim perguntando se eu sou o Cristo, eu preciso dizer: eu não sou o Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus. Então sigam a Ele, ouçam a Ele, obedeçam a Ele, estimem a Ele, queiram se parecer a cada dia com Ele. Ora, meus irmãos, e aqui nós vemos o que é um ministério de excelência. O ministério de excelência é aquele que cumpre o seu propósito. Não importa a quantidade de cadeiras, não importa a estrutura do templo, porque Anás e Caifás estava dentro de um templo cheio de estrutura, mas há muito tempo já não tinham a presença de Deus. Aquele templo já havia sido transformado em um lugar de comércio, mas é do deserto que Deus levanta um homem. É do deserto que Deus levanta um homem para falar a verdade, para aplanar o caminho e dizer: ele é o Cristo. Meus irmãos, que os nossos olhos não venham mais se vislumbrar, que os nossos olhos não venham agora procurar as estruturas que o templo tem a nos oferecer. Às vezes a voz que vai clamar a verdade está vindo do deserto. Às vezes as vozes que estão pregando o Cristo genuíno, o evangelho genuíno, estão vindo das periferias, das vielas, estão vindo de lugares aonde nós não queremos estar. E é daí que o Senhor está levantando os seus sumos sacerdotes, que não têm a aparência que disseram que eles precisam ter, que não estão trajados como nós achamos que eles precisam estar trajados, mas estão guardando a palavra da verdade, a palavra que aponta: ele é o Cristo. Então, meus irmãos, aqui fica para nós a característica do verdadeiro ministério. Se tem cadeiras, mas não tem o anúncio: ele é o Cordeiro, esse ministério não é um ministério de excelência. O ministério de excelência é aquele que aponta: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
O ministério de excelência é aquele que aponta para Cristo, porque Cristo é tudo o que necessitamos, porque Cristo é tudo o que precisamos. O ministério de excelência é aquele que tem a capacidade de dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. A principal lição aqui é sobre humildade, é sobre prioridade espiritual. João Batista sabia muito bem quem ele era e, sobretudo, eu já disse isso, quem ele não era. Ele é, o Cristo é. Assim como João Batista, somos chamados a diminuir o ego. E ego, no grego, significa eu. Então, quando você vai escrever em grego eu, você coloca a palavra ego. Então, nós precisamos diminuir o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso desejo de controlar a tudo. Torna a dizer, ele é o centro da igreja, ele é o centro do culto, é para ele e por ele que são todas as coisas. Meus irmãos, larga esse controle não é seu. Confia no Senhor, entrega a tua vida a ele. Então, que nós possamos fazer, como eu disse alguns minutos atrás, dá uma segurada, abaixa a sua bola. Você não é tudo isso, Cristo é, ele é. Entrega o controle próprio para que Cristo cresça em nós. Cresça de que forma? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas nossas decisões, em nossos relacionamentos. Então, o que isso significa no cotidiano? É colocar a vontade de Deus acima da nossa. Quer saber o que é um ministério de excelência? É o ministério que coloca a vontade de Deus acima da nossa. Quer saber se o seu ministério é um ministério de excelência? Quer saber se Cristo está crescendo e você diminuindo? Então permita ser instrumento e não protagonista. Permita fazer aquilo que é necessário, não que o seu ego deseja, não que a sua vontade deseja. A briga é grande pelo microfone, mas ninguém briga pelo doente acamado. Ninguém briga pela família que está sendo destruída e precisa de um aconselhamento. Ninguém briga, meus irmãos, pelo evangelismo na rua. Ninguém briga, meus irmãos, pelo culto vazio. Ninguém briga pelos lugares pequenos. Ninguém briga. Quer saber se o seu ministério é um ministério de excelência? Permita-se ser instrumento e não protagonista. Instrumento é utilizado onde é necessário. E o terceiro e último ponto. Viva de modo que as pessoas vejam Jesus através de nós. Se ainda estamos recebendo louvor por aquilo que fazemos em nome de Jesus, deve ser porque Jesus não está aparecendo. É fato que a nossa vida vai passar por esses momentos. Pessoas que vão chegar e vão nos elogiar por aquilo que fizemos. Mas não esqueça de, no final, reverter tudo ao Senhor. Diante de um elogio, diga, glória a Deus. A Deus seja dado louvor. Apenas isso. Nossa, pastor, hoje você pregou bem. Glória a Deus. A Deus seja o louvor. Nossa, como você cantou bem hoje, meu irmão. Glória a Deus. Amém, irmão. Muito obrigado. Glória a Deus. A Deus seja dado louvor. Amém. Se o que estamos fazendo não está refletindo Cristo, nós estamos sendo protagonista do ministério. E o ministério precisa apontar para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Filipenses capítulo 2, do 3 ao 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vocês repararam essa parte do versículo? Considere os outros superiores a si mesmo. Dizer que ele cresça e que eu diminua é considerar os outros superiores a nós mesmos. É fazer do outro o meu ministério. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aliás, fica aqui uma observação
Não existe esse versículo que as pessoas ficam repetindo. Os humilhados serão exaltados. Não tem isso na Bíblia. O versículo é esse, de Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Então não é sobre apenas ser humilhado em qualquer circunstância da vida, não. É se permitir humilhar-se diante do Senhor. Ora, em como eu me humilho diante do Senhor, matando a minha vontade, para que a vontade dele, o propósito dele, o desígnio dele, seja realizado em minha vida. Isso é uma forma de humilhação. Quando eu renuncio a mim mesmo, às minhas vontades, aquilo que eu tenho como excelência, para que a excelência suprema do Senhor venha sobre a minha vida. Então, humilhem-se diante do Senhor. Em nenhum momento a palavra diz, os humilhados serão exaltados. Isso daí é sobre triunfalismo. Isso daí tem nada... Isso é teologia coach. É sobre essa teologia que está entrando na igreja, os irmãos estão abraçando. Que você não tem que ser cauda, você tem que ser cabeça. Você não tem que ser... Você tem que ser imperador. Meu irmão, já falei e vou repetir. O ministério de excelência é aquele que aponta para Cristo. Se os nossos púlpitos estão nos ensinando economia, se os nossos púlpitos estão nos ensinando a ser imperadores, cuidado! O púlpito tem que apontar e dizer, Ele é o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Só nele temos salvação, só nele temos transformação. Cuidado, meus irmãos. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Não esqueça, todo louvor, toda honra, toda a glória seja tributada e entregue ao Senhor. Amém, meus irmãos? Diminuir não é perder, é dar espaço para que Cristo apareça em nós. Hoje, pratique a humildade e permita que Jesus cresça em suas atitudes, decisões e palavras. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pelo teu amor e pela tua bondade, pelas tuas misericórdias que se renovam. E, Pai, nós queremos, pela manhã, pela tarde, pela noite, tributar a ti todo louvor, toda a glória, toda a adoração, pois só tu, ó Deus, é digno de louvor. Tu és digno, ó Deus, de receber a adoração. Recebe, ó Pai, neste dia, mesmo que por lábios tão impuros, a adoração que agora flui de nossa boca. Nós te agradecemos, Senhor. Pai, que o Senhor nos livre de todo desejo, Senhor, de ocupar um espaço, de ocupar uma posição, de obter uma glória que jamais será nossa. Que tenhamos a humildade de João Batista, para que assim o nosso ministério seja de excelência, seja cumprido, esteja dentro do propósito que o Senhor determinou para as nossas vidas. É o que oramos, é o que agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.